mercado gosta, na verdade, até de volatilidade, não gosta de incerteza. O mercado não gosta, na verdade, ali, né, de lateralidade. A volatilidade é fundamental, inclusive, aí, para o sucesso, né, dos investidores como um todo. E já que a gente trouxe os dados de inflação nos Estados Unidos, né, dados, inclusive, trazendo ali uma sinalização de mais inflação, pelo menos maior do que se esperava, aqui no Brasil a gente também teve dados importantes de inflação, nosso IPCA, e surpreendeu, só que positivamente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acabou registrando um aumento de 0,26% em setembro, isso comparado com uma alta de 0,23% que teve em agosto. Porém, se a gente olhar ali, houve uma deflação de 0,29% na comparação com setembro do ano passado. O valor também acabou ficando abaixo da mediana das expectativas do mercado financeiro, que previa, então, um IPCA de 0,33%. Segundo o IBGE, a inflação acumulada nos últimos 12 meses atingiu 5,19%, acima das estimativas que variavam entre 5% e 5,44%. Em setembro, a inflação no Brasil foi impulsionada principalmente pelo grupo de transportes, que teve a maior variação, cerca de 1,40%. Passagens aéreas também tiveram um aumento significativo, de 13,47%, enquanto combustíveis, incluindo a gasolina, também ali contribuíram para o aumento da inflação. O grupo de habitação cresceu 0,47%, com destaque para o aumento de energia elétrica residencial, 0,99% para energia elétrica residencial. Por um outro lado, o grupo de alimentação apresentou uma deflação de 0,71%, acabando influenciando negativamente a taxa de inflação. Pois é, Paula, é um dado importante, muito aguardado aqui no Brasil, esse dado do IPCA. Já se esperava, obviamente, uma aceleração do dado inflacionário, até porque ele já vem numa aceleração, veio do último vale ali de inflação no acumulado dos últimos 12 meses, aconteceu em junho desse ano, quando o acumulado estava 3,16%. Foi até antes de todo o início do ciclo de afrouxamento monetário por parte do Banco Central, quando o presidente Roberto Campos Neto já alertava, falava, olha, vai chegar ali no vale, a gente vai estar praticamente dentro da meta, mas isso vai empinar ainda mais essa inflação. A gente vai ver, né, um pico, a gente vai ver um repique de inflação, vai ter uma inflação crescente aqui no Brasil, justamente por conta de reoneração de combustível, principalmente por conta de alguma outra volatilidade, né, em preços também administrados. A gente vai ver toda essa movimentação em núcleos de inflação, em itens mais voláteis também que estão fora desse núcleo. Inflação de serviço que segue bastante resiliente, segue bastante forte. Inclusive, a própria inflação de serviço tem essa percepção aqui que ela aumentou em relação ao mês de agosto, agora em setembro, para 5,54%. Ela, em julho, estava 5,64%, em agosto foi para 5,43% no acumulado dos últimos 12 meses e agora está em 5,54%. O Federal Reserve, ele olha núcleo e inflação de serviço para tentar entender toda essa dinâmica, até mesmo para saber se pode continuar ou não com essa política de afrouxamento monetário. O presidente do Banco Central, diretores do Banco Central têm falado sobre a régua alta, tanto por conta de questões internacionais, situação do juro lá nos Estados Unidos, questão de desaceleração da China, mas também olha para dentro do Brasil. Tem a questão fiscal e tem a questão inflacionária. Só lembrando, né, a inflação é o ponto central do foco da atividade do Banco Central brasileiro. O mandato do Banco Central é controle de inflação. Então a gente percebe que esse pico de inflação, né, essa volta da inflação, acaba gerando algum tipo de apreensão, mas veio menor do que o esperado. Então isso pode ser lido como uma notícia boa. Tanto pode ser lido como uma notícia boa, como a gente sempre comenta aqui, que o mercado é soberano. Então a gente já vê a curva de juro caindo, cedendo, né? A curva de juro em todos os trechos da curva, né? Tanto na ponta curta quanto na ponta longa. A ponta longa já caindo mais do que a ponta curta, baixando mais, cedendo mais, fechando mais a ponta longa. Então isso sinaliza que o mercado
está havendo possibilidade de uma melhora no ambiente de juros lá na frente, lá em 33, lá em 30, 29. Então essa movimentação da curva de juros também acaba sendo uma consequência de uma interpretação benigna desses dados do IPCA divulgados hoje. Era um dado muito importante, muito aguardado, viu, Paula? Esse dado de inflação e o mercado interpretando de forma positiva esse dado inflacionário aqui no Brasil. Exatamente, Felipe, até porque, né, na verdade, na leitura, o mercado já trabalha ali com a possibilidade de juros, de corte de juros do nosso Copom para a Selic em 0,5 ponto percentual, né? A leitura já é clara, inclusive, desta redução de 0,5 ponto percentual, e os dados aqui vêm justamente essa leitura de uma inflação mais benigna, trazendo, né, confirmando essa expectativa desta queda de 50 bips na próxima reunião do Copom em novembro. Já que a gente está falando, né, especificamente sobre a nossa economia, dados, né, trouxemos os dados do IPCA, tem toda essa expectativa, inclusive, sobre os próximos passos do nosso Banco Central. PMC News. Informação que gera valor.